Olá a todos, bem-vindos à Soberania do Povo. O Agitagda custa e é um investimento de 1 milhão de euros por ano e é apresentado como uma das maiores marcas de Agda, se não mesmo a maior marca de Agda atualmente. Há quem considere que não resolve os problemas reais do concelho, outros que dá reputação e retorno à cidade e ao concelho. Numa autarquia governada há mais de 2 décadas pelo mesmo espaço político, embora com cores diferentes, há ainda espaço para o contraditório e quem está preparado para liderar o próximo ciclo autárquico? Edson Santos, ex-assessor e vereador de Gil Nadais e vice-presidente da Câmara Municipal nos mandatos de Jorge Almeida, está no centro destas respostas e é sobre elas que vamos conversar. A partir do Agitagda, seja bem-vindo ao Soberania do Povo. É um prazer tê-lo aqui. É considerado o pai do Agitagda. Revê-se nesse epíteto? Olha, o pai, há sempre alguém que pensa, há sempre alguém que sonha, há sempre alguém que vai atrás desse sonho e tenta concretizá-lo. De facto, a coisa quando começou, nunca imaginei que ia ter esta dimensão. Na altura, todos nós sabemos que começou com uma coisa pequena, com um pequeno jogo, quando foi os Campeonatos da Europa, 2006, mais ou menos, e decidimos, a partir daí, com a colaboração de uns bares, prolongar esse período em que o europeu tinha acontecido. E depois as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo com muito trabalho, não há dúvidas nenhumas, com alguma inspiração e também com aquela certeza de que valia a pena fazer um evento destes. A Agda não tinha. E, portanto, tinha na altura a Festa de Leitão, que acontecia ali em finais de agosto, mas sentíamos que havia necessidade de reter os jovens, de criar condições. E, se sou o pai, ou acho que tem muitos pais também, mas, de facto, tenho que assumir, já assumi muitas vezes a responsabilidade por aquilo que aconteceu menos bem, também tenho que assumir também a responsabilidade daquilo que acontece do melhor. Poderá ser uma questão de justiça também, não é? O Agitagda já cumpriu a sua missão ou continua a responder a uma necessidade específica de Agda? E qual é essa necessidade? Acho que qualquer concelho, neste momento, estamos todos nós, os concelhos em si, estão em concorrência, de uma concorrência saudável, mas em concorrência. E nós notamos aqui à volta, os municípios que estão aqui à nossa volta, não deixaram de investir, pelo contrário, continuam a investir cada vez mais também nesta situação dos eventos e de criação de situações ou eventos que tragam um retorno, quer económico, mas também uma promoção do próprio concelho. Hoje, quem não é visto ou quem não é ouvido não é falado e, portanto, não vale a pena estarmos a criar pequenas festas, pequenos eventos, quando nós sabemos que neste momento temos que criar um evento que seja âncora de tudo aquilo que depois pode vir a repercutir nas várias freguesias. O Agitagda vai cumprir sempre o seu papel enquanto existir. Começou com uma coisa pequena, como disse, mas neste momento tem um peso e aí há coisas que as pessoas podem gostar ou podem não gostar, podem fazer de maneira diferente, mas já os dados são concretos e um deles é o retorno económico que o investimento que a Câmara faz neste evento tem. E, portanto, acho que neste momento não há dados e, portanto, contra esses dados não podemos contrariar. É um retorno económico e financeiro. O retorno económico é traduzido em quê? Como é que se pode medir esse retorno? Olha, os estudos são feitos, como são feitos para a Agda, são feitos para outros municípios, em que é avaliados qual é o retorno deste evento em termos económicos e na economia local. Estamos a falar desde os hotéis, a restauração, qual é a ocupação. Por exemplo, a CIBS dá-nos os dados das movimentações que são feitas em termos de levantamentos e pagamentos que são efetuados nesse mês. O que quer dizer que normalmente esse dinheiro é gasto em Agda? Esse dinheiro é gasto em Agda, ou pelo menos quando se levanta em Agda, por exemplo, sentimos quando vem uma pessoa que vem à Agda e o dinheiro é levantado naquele período das 6, 7 da noite, logicamente, à partida será para gastar em Agda, ficará muito dele em Agda. E também sabemos aquilo que é feito nos pagamentos que são feitos na restauração, no próprio comércio local e as próprias pessoas. O comércio local da Baixa da cidade sabe o que é um antes do Agitagda e um depois do Agitagda. Muitos deles estão à espera... É a salvação do comércio? Eu não digo que seja a salvação, mas de facto é uma fada de ar fresco e que lhes dá alguma garantia para continuarem alguns meses que são menos bons. Nós sabemos que janeiro, fevereiro, março não são os meses melhores para a economia local, principalmente para a restauração e para a restauração, a nossa restauração. Temos poucos restaurantes e temos poucos hotéis. E, portanto, há aqui mais que uma necessidade de tentarmos captar mais investimento nestas áreas. Mas não acha que ao fim de quase 20 anos, estamos no 19º Agitagda, ao fim de quase 20 anos, 2 décadas de certame, que devia haver mais investimento privado que acompanhasse este investimento que ao fim de uma década representará 12, 13 milhões de euros, seguramente?
É isso que nós esperávamos, não é? Portanto, sentimos, uma coisa para nós já nos agradou, sentimos que muitas das lojas que estão na Baixa da cidade e outras se mantiveram abertas e estão com alguma iniciativa e alguma dinâmica. Tem havido alguns comércios novos a aparecer, principalmente alguns restaurantes, principalmente na alta da cidade, na alta da cidade em que nós conseguimos perceber que há algumas dinâmicas, restaurantes a abrir, e esperemos é que nós, com estes eventos e com todas as condições que nós damos, porque nós também temos aqui algumas condições para quem investe em Águeda, tem algumas condições financeiras e, portanto, de incentivo para que esse investimento seja feito em Águeda, esperamos que o mercado reaja. Não tem sido fácil, mas também penso que é algo que... Na última edição Sim. do Natal, do Pai Natal, Sim, portanto, Águeda Natal. do Águeda Natal, pronunciou-se nas redes sociais com algum desalento pelo facto dos restaurantes estarem fechados e não acompanharem esta dinâmica. Não haveria necessidade de haver aqui uma maior interligação e saber as razões e encontrar formas de Águeda também acolher, porque sabemos também que há muita gente que vem de fora e que depois também encontra aqui um deserto a nível um deserto, ou pelo menos não ao nível daquilo que é necessário. Não há resposta necessária àquilo Sim, que existe. Eu na altura foi um pouco um desabafo, porque eu quando estou nos eventos, vivo os eventos e vou e sentir para até perceber quais são aquelas lacunas que nós podemos preencher no ano a seguir. E percebi-me naquele dia que era muita gente a perguntar onde é que se podia comer, que os restaurantes estavam cheios, que não conseguiam ter acesso a refeições por causa das crianças. E foi um desabafo. Um desabafo no sentido de sensibilizar as pessoas. Se houvesse alguma coisa que a Câmara pudesse fazer, então que nos dissessem, para nós podermos ainda reforçar ainda mais. Além daquele investimento que é feito, o trazer as pessoas todas à Águeda, era preciso fazer alguma coisa. E o desabafo foi mais no sentido de vamos juntar-nos todos, vamos falar sobre o problema. Eu não sou daquelas pessoas que vejam um problema e olho para o lado. Se há um problema, então vamos tentar resolver em conjunto. Mas não haverá outra forma de chegar aos comerciantes sem ser através das redes sociais? Eu já falei, isto não foi uma coisa que tenha falado só para as redes sociais. Eu não sou a pessoa que, quando há um problema, falo para as redes sociais. Eu falei, já tinha falado com muitos e senti as dores deles também. Percebo que não há tanto pessoal, não há pessoal para servir, não há funcionários, não há a questão dos horários, descanso pessoal, os próprios clientes que habitualmente têm, que eles contam com eles para durante a semana e durante o ano, portanto não podem, a alteração de horários pode ser um pouco prejudicial para o restaurante. Mas naquele momento foi quando disse, foi um desabafo, dizer, há aqui um problema de facto. E eu sentia que esse problema, todos nós o identificámos. Ninguém falava nele, ou se falava-se baixo. Eu acho que aqui foi tentar falar um pouco mais alto e perceber que há aqui um problema. Vamos tentar resolvê-lo também. Vamos ajudar que esse problema não exista tanto para quem nos visita. E estamos a preparar, principalmente no Natal, criar uma zona de refeições que seja mais uma forma das pessoas poderem ter um sítio onde possam comer e, portanto, neste caso, as famílias fiquem mais um pouco. Porque se as pessoas acabam por não ter as condições, vêm ter uma fotografia e vão-se embora. Sim. A ideia é que elas por noite fiquem cá o máximo de tempo possível. Portanto, quando eu falo em problemas é para tentar resolver-os todos. Vamos tentar resolver aqueles que podemos e é essa a nossa função. Não é? Águeda tem um centro urbano relativamente pequeno, mas mesmo assim no Agita Águeda há muito aquela ideia de que é tudo para a baixa da cidade e que a parte de cima, que no fundo é a parte do meio, porque nós ainda temos uma cidade mais para cima, fica um bocadinho aquém daquilo que é oferecido ao comércio de baixo. Como é que vocês veem esse tipo de críticas e o que é que acham que podem fazer para um evento para toda a cidade, por exemplo? Nós aceitamos a crítica e tentamos sempre ir de encontro à resolução. Se a crítica for positiva, pela positiva, nós estamos sempre disponíveis para resolver. Mas acho que se há uns anos atrás era algo que podia de alguma forma até concordar, porque era muito que se passava era muito na Baixa, por uma questão até de espaço, a própria localização das ruas, até foi a rua de Luís Camões, onde começámos então os chapéus, mas nós temos vindo a trazer estes eventos até acima, à alta da cidade. O Carnaval Fora de Hora já começa cá em cima, os Homens Estátua e o Pau de Empenho também é feito cá em cima, muitas iniciativas, os montagens e tudo, portanto tudo começa cá em cima, na avenida, e a própria decoração, que antes só chegava lá abaixo, agora já está cá em cima também. A avenida é das ruas, se calhar, mais bonitas que nós já temos. E é uma rua que está sempre, todos os anos vai mudando e com instalações diferentes, mas também muito apelativas para a fotografia. Esta aposta na praça do município é, por exemplo, uma forma de chegar cá acima a algum espetáculo? Sim, olha, nós este ano vamos lançar o palco 2, e o palco 2 é mais uma forma de trazer alguns espetáculos cá acima, trazer um circuito em que as pessoas, ao verem as instalações artísticas, ou passarem ou circularem pela cidade,
tenham ali um ponto onde parar, e quando as pessoas param, há sempre tendência para perceber onde é que podem comer, beber, qualquer coisa. E no palco 2 também será o palco para darmos um pouco mais de apoio ou de montra a todas aquelas iniciativas culturais que normalmente não têm palco, não têm espaço no palco número 1 do Agitagda. E, portanto, Na apresentação do evento, o Edson referiu que os custos estão cada vez mais elevados, mas que o orçamento segue mais ou menos o mesmo padrão dos últimos anos. Como é que vocês acham que o cartaz está mais fraco ou há alguma engenharia financeira no meio disto? Não há milagres, logicamente. Eu, quando digo que estamos a tentar estabilizar, no sentido de tentar criar mais ou menos o mesmo orçamento e temos o mesmo orçamento do ano passado, é um esforço que eu quero transmitir, que é um esforço grande. Se vamos ultrapassar, não sei, ainda não temos os valores finais, mas estamos a tentar, é esse o nosso objetivo, é não ultrapassar. Mas todos nós sabemos que os custos estão elevadíssimos e, portanto, há aqui também algum aproveitamento de toda a situação económica que se diz que está e de alguma forma se sente, mas há uma coisa que mudou. Nós neste momento temos que andar sempre atrás dos fornecedores. Se antes havia uma lógica de andar atrás dos clientes, agora neste momento temos que andar atrás dos fornecedores para sermos servidos. E isto traz-nos um esforço ainda mais acrescido em termos de pessoal, em termos de procurar novos fornecedores ou procurar que os fornecedores atuais se mantenham a custos mais ou menos equilibrados em relação a anos anteriores. Portanto, há um esforço grande, porque hoje a Agitagda são 23 dias, mas que não acabam nos 23 dias, prolongam-se até finais de setembro. E, portanto, mesmo a colocação das instalações é preciso manutenção ao longo deste período todo. E há anos em que há um pouco mais sorte, não há tanto vento e, portanto, não se estragam tantos chapéus, a manutenção não é preciso tanto, mas já há anos em que a manutenção é quase diária ou semanal. E, portanto, aí é preciso manter os mesmos fornecedores e fazê-los acreditar que vale a pena continuar a sermos parceiros. Normalmente é isto que nós temos tido no Agitagda. Não é um fornecedor, é mais que um fornecedor, é um parceiro. Alguém também que acredita neste projeto vale a pena investir e, portanto, muitas das coisas que vão surgindo em Agda depois são replicadas por esse mundo fora. Vocês apresentaram alguns patrocinadores, já tinham alguns, mas Sim. apresentaram mais patrocinadores. O caminho passa por aí, pela iniciativa privada também? Eu digo a muitos, não é porque arranjamos mais um ou menos um fornecedor que vamos pôr em causa o evento em si. Mas a nós satisfaz-nos muito saber que há pessoas com empresas de sucesso que querem também mostrar a sua marca e ativar a sua marca através do evento Agitagda. E, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer para que isso seja um sucesso também é a nossa intenção, porque, mais uma vez digo, nós procuramos parcerias e não queremos trabalhar só com um fornecedor ou ter só um patrocinador numa vez. Queremos que essa pessoa ganhe a confiança na marca Agitagda, que é uma marca já registada e já conhecida, muito conhecida a nível nacional e também a nível internacional, e, portanto, associando estas duas vontades, nós conseguimos ter aqui, penso eu, ao longo do tempo, cada vez mais patrocinadores que nos ajudarão, de alguma forma, a comatar ou a diminuir este valor que é alto. Acha que o Agitagda é um meio para se ganhar eleições ou é um meio que a Agda pode aproveitar para se valorizar? Não, eu acho que o princípio, a Agda valorizar-se através do evento, não é? Porque, vamos lá ver, quem ouvir falar no Agitagda, seja em Trás-os-Montes, seja no Minho, seja onde for, não vai estar a ver quem é que está a governar. Sabe que existe um evento como o Agitagda e isso vai falar de quê? Da Agda. Primeiro, falamos Agda. Dos eleitores em Agda. Tudo bem, mas eu digo, o primeiro ponto é a Agda. A Agda é que ganha com o evento Agitagda. São os comerciantes, toda a pessoa, todos aqueles envolvidos, porque não é. Até a pessoa que vende limas ganha dinheiro. O gelo também se ganha. E, portanto, há uma economia local e já de alguma forma até a nível, já digo, regional, porque há hotéis que usufruem do facto de a Agda não ter tanta hotelaria, tanta oferta, e usufruem também do investimento que é feito aqui no Concelho. Tudo aquilo que se faz bem, logicamente, depois vai para o Executivo. O Executivo usufrui disso, não é? Estamos a falar de notoriedade. A notoriedade do Executivo. E vocês têm consciência de que o Agitagda foi um trampolim também para a vossa notoriedade enquanto autarcas. E o Agitagda e o Natal e tudo aquilo que tem vindo a ser feito. É um conjunto de coisas. E já isto era mais para introduzir o próximo capítulo, o próximo bloco, que tem a ver com o método de governação e com estes 21 anos, já 21 anos. São os autarcas com mais tempo de poder, porque foram sempre alternando, mas assim, a Câmara de Agda hoje tem os dois autarcas com mais tempo que estão há mais tempo no poder. A sua principal qualidade política, isto também por algum motivo acontece, a sua principal qualidade política é ter visão ou fazer acontecer?
Eu acho que uma coisa não consegue ser feita sem outra. Eu, se não tiver visão, não sei o que é de fazer. E, portanto, eu normalmente tenho ideias, tenho alguns sonhos e depois, através dos meios que a Câmara me dá, e, sinceramente, neste momento a Câmara tem uma boa disponibilidade financeira, está bem com os seus comerciantes, com os seus fornecedores, está numa situação que permite investir em eventos como o Gitagda, ou outras coisas, porque eu não faço só o Gitagda. Mas o facto é que acabo por ser conhecido um pouco mais, está mais notoriedade aquilo que se vai fazendo, que é o Gitagda, o Área de Natal, as provas esportivas, mas sim, neste momento temos os meios certos para continuar a fazer este trabalho, mas estamos lá há algum tempo, mas eu era chefe de gabinete na altura, quando comecei até com o Gitagda. Sim, exatamente. Tenho conhecimento já do funcionamento, por isso é que eu lhe ia perguntar se a Câmara hoje é mais uma Câmara de planeamento ou de execução? Olha, eu volto a dizer, a Câmara, não há obra nenhuma que seja feita na Câmara que não tenha um planeamento. Antes desse planeamento é preciso haver uma vontade política para o fazer e uma estratégia. As obras que aparecem não aparecem por acaso, há sempre há decisões que nós temos que tomar. Nós não podemos fazer tudo aquilo que nos apetece em tão pouco espaço de tempo. Há que haver decisões, essas decisões e esse caminho é definido pelo Presidente. Logicamente, eu estou lá também para executar e, logicamente, executo dentro de uma estratégia que muitas vezes é partilhada e decidida em conjunto, numa equipa, e lógico, mas não há dúvida nenhuma que o Presidente decide a estratégia. A partir daí, a mim compete-me executá-la. E vou executando dentro dos meus pelouros aquilo que me é delegado para fazer, eu faço. E, portanto, já conheço há muitos anos a Câmara, conheço o trabalho com o Jorge, estou com o Jorge Almeida há muitos anos também, e, portanto, às vezes não é preciso ele dizer muita coisa para eu perceber qual é o caminho que tenho que fazer. E esse tem sido um caminho conjunto e tem agradado muito fazer. Sim, as dinâmicas são irrefutáveis, os números estão aí, mesmo em termos de algumas políticas em determinadas áreas como o desporto, como a cultura, isso existe bastante isso, mas eu gostava de perguntar se, no meio disto tudo, e com estas maiorias sucessivamente reforçadas, se a atual Câmara tem ouvido suficientemente quem discorda dela, ou se refuta logo essa... Há duas maneiras de pelo menos, me levarem a mudar de opinião. Uma é dar a opinião sincera, sem querer, com essa opinião que me querem dar, levar-me a fazer coisas que muitas vezes nem são o melhor para o Conselho, mas são o melhor para um determinado tipo de partido. E, portanto, eu noto também que muitas vezes a oposição é feita no sentido de estabilizar aquilo que está a ser bem feito e desacreditar muitas vezes as próprias pessoas que estão a trabalhar para que isso aconteça. Mas eu revejo-me numa situação em que, quando ouço muitas vezes, e às vezes mudo de opinião, assim como temos que mudar sempre que essa opinião nos convence que é melhor, há outro caminho que não só aquele que estamos a falar. Há uma certa desconfiança da oposição. Não é desconfiança. Atenção, a oposição não é toda igual. Eu nunca vejo a oposição, assim como eu vejo que a política é feita de pessoas, na oposição há pessoas em que eu dou credibilidade. Há outras que não, porque mantêm um tipo de política, um fazer de política que já me desacreditou há muito tempo. Mas há pessoas que eu ouço, e há pessoas com quem eu converso, há pessoas da oposição com quem eu almoço, e há pessoas da oposição com quem eu consigo falar vários assuntos, até mesmo em combates políticos, conseguimos até definir algumas ideias e trocar algumas ideias. Há outras que não, portanto, eu não ponho, os partidos não são todos só uma caixa, e não vejo o partido A, B e C, não. Os partidos são feitos de pessoas, e essas pessoas têm opiniões, muitas delas dentro de partidos diferentes, e, portanto, aquelas com quem eu me identifico, vou ouvindo, vou conversando, aquelas que não vale a pena. Até porque o percurso político, no fundo, foi sempre um percurso que já colocou aqui dois partidos, o movimento, pela primeira vez, o Movimento Juntos. Acha que o facto de ter sido constituído o Movimento Juntos e a forma como o Movimento Juntos resultou de uma decisão de um partido que na altura estaria a governar a Câmara, o PS, que isso tudo influenciou este ambiente de alguma crispação, ou de muita crispação, chegou a ser de uma crispação mais elevada, e esta desconfiança que eventualmente existirá entre as diversas forças políticas? Sim, o combate político na altura em que criámos os Juntos foi muito duro. Mas também lhe digo, a história um dia há de falar sobre isso, mas aquilo que foi feito nesse ano com a criação do Movimento Juntos é algo que na história política da Águeda nunca mais vai ser apagado. E foi algo que foi feito com muita coragem, porque o caminho podia ter sido outro, e foi feito com muita coragem a pensar que o melhor para a Águeda era mesmo era um outro caminho, não aquele que o político, neste caso o partido, neste caso o PS, queria dar. E, portanto, nós quando criámos o Movimento Juntos, éramos 4 pessoas.
E essas 4 pessoas conseguiram criar um movimento a nível de concelhio algo nunca visto. Nem partidos às vezes conseguem ter. E uma delas é a Presidente da Comissão Política do PS. Foi difícil... Eu era o Presidente da Comissão Política, Foi difícil claro tomar essa decisão? Claro que sim. Um dia devemos contar isto tudo, com mais pormenores, mas eu sei, era eu e a Elsa, fazíamos parte da Conselhia, e houve um movimento, que eu sou, nesse aspecto, sou muito democrático, e coloquei à disposição, havia 2 projetos dentro do PS, e eu não gosto de estar onde não querem que esteja. E coloquei à votação qual dos projetos é que, naquele caso, naquela altura, o PS queria. O PS decidiu por um caminho que não era o meu. Foi na altura em que eu me demiti do PS. E, portanto, achei que a partir dessa altura estaria livre para criar um movimento. Continua socialista? Não, eu vou também. Nas suas convicções, uma coisa são as convicções, outra coisa é um autarca que às vezes não tem essa carga ideológica, carga ideológica. Eu queria saber se continua com as convicções socialistas ou se este trajeto político também abriu espaço a outra... Hoje em dia uma pessoa ponderada não pode dizer que eu não sou extremos, mas eu tenho coisas de direita, tenho coisas de esquerda. Há algo que eu me identifico com a direita e há algo que eu me identifico com a esquerda. Acho que a função pública, aquilo que é o serviço público, também tem que ser visto de uma forma pouco mais à esquerda. Mas também acredito, e temos que dar uma palmatória, que se não houver a criação da riqueza, que se não houver quem fomente, quem invista, também isto não vamos de lado nenhum. Portanto, mesmo nestes 2 parâmetros, nestas 2 situações, eu revejo um pouco umas ideias de uns e ideias de outros. Não há uma ideologia que me defina como pessoa. Eu defino-me como aquilo que eu vou sentindo e aquilo que eu, talvez pelos meus princípios, pela educação que foi dada, pela minha, sei lá, pela vida que eu tenho vindo a criar e a construir, eu fui bebendo um pouco de cada, um pouco de tudo. E pronto, as coisas são mesmo assim, eu acho que não há uma ideologia política que me vai definir o meu percurso. Há um amadurecimento, mas também há aqui um desafio, que é assim, uma maioria tão confortável como esta, especialmente atendendo aos números que foram esmagadores nas últimas eleições, esta maioria corre o risco de se fechar em si própria e de não escutar e seguir o seu caminho sem escutar vozes eventualmente discordantes, opiniões diferentes, outras formas de ver o desenvolvimento da água. Não, eu vou dizer que não e digo isto com toda a convicção. Só para ter um exemplo, nós não fechamos em relação a oposição nenhuma. Há pessoas que se candidataram contra nós, noutros partidos, e que têm as suas... Só para dar um exemplo, pode ser um pequeno exemplo, mas eu quero transmitir aquilo que sinto em relação a tudo isso. Há pessoas que se candidataram, e bem, a cargos políticos contra nós, nestas últimas eleições e noutras. Essas pessoas têm os seus negócios e continuam a fazer negócios para a Câmara. E, portanto, não há nenhum fechar, não há nenhuma... Como é que é dizer? Não há nenhuma... nem vingança, não há nada que me impeça de continuar a falar com as pessoas, a trabalhar com as pessoas, e tenha sido uma coisa que seja séria e neste patamar da política. Porque ser político é muitas vezes defender a sua ideia e levar os outros a acreditar que a sua ideia é melhor que a dos outros, da oposição. E quando assim há muitos, eu sinceramente acho que em Águeda, a maior parte dos políticos, quer da oposição, quer os que estão mesmo do PSD, são boa gente, são pessoas que querem trabalhar para que a Águeda seja cada vez melhor. Pode haver um ou outro, que eu sinceramente, que há, num ou outro no partido, mas que tenta influenciar toda esta ideia. Sim. Mas não é verdade, porque a maior parte das pessoas da oposição, que estão na oposição, eu dou bem com elas. Sim, mas isso não é uma questão só de relação. Pode ser uma questão de aceitar ou não aceitar até visões diferentes, porque e depois as divisões diferentes poderem eventualmente fazer evoluir a nossa ideia sobre as coisas. Concordo. É um pouco isso. Mas vamos lá ver. Quais são as ideias que se podem aproveitar que têm vindo da oposição? Quais são as ideias? Eu não consigo. Há uma ou outra que a gente pode tentar discuti-la, mas eu sinceramente não há ideias novas, não há... É pegar naquilo que é feito, tentar mostrar que aquilo não está a ser tão bem feito, ou aquilo que chega a um patamar que já não conseguem sequer dizer que não se pode continuar. É o caso do Agitaga, todos nós lembramos disso quando começou, o que era algo que não valia a pena, o investimento não valia a pena, que era muito tempo, que era esbanjar dinheiro, e hoje toda a gente acha que deve ser feito, e poucos são aqueles que se contrariam essa posição. E eu vou dizer assim, quais são as ideias?
Nós, aquelas ideias que são ideias válidas, que nós consideramos como válidas, e têm que ser decididas, logicamente, porque tu podes ter uma opinião, eu tenho outra. Se tu me convenceres, eu faço. Eu vou por o teu caminho e junto o teu ao meu. Às vezes não é uma questão de convencer, é uma questão de dirimir alguns argumentos que nos possam fazer evoluir. Mas temos que convencer. Se não me convencerem, eu não vou por esse caminho. Ou seja, os argumentos têm de ser convincentes. Se não são dizer, olha, está mal. Está bem, está mal, então qual é o caminho que vamos tomar? Epá, não sei se está mal. Mas o estar mal, já eu posso até saber que não está. Não ficar por diagnóstico. Não pode ficar, mas é o que tem acontecido. Mas não acha que, por exemplo, a oposição ao Executivo, que atualmente são 2 vereadores de um único partido, já foi mais, portanto é uma situação que aconteceu pela 3ª vez na história autárquica de Águeda, que não deveriam ter um gabinete na Câmara que pudessem estudar os dossiês e ter digamos, um funcionário de apoio para apoiar as suas... Vamos a falar em coisas pequenas, é assim, será que esse gabinete põe em causa o bom serviço e o trabalho que a oposição não faz? A oposição, o que eles sabem, todos eles têm a sua sede. E se têm uma sede, podem fazer daí o seu posto de trabalho. Tudo dá uma ideia. Mas também podem fazer no próprio, na própria Câmara. São eleitos, poderão fazer. Senhor, eu vou dizer, não é uma questão de dar ou não. Neste momento... digamos, posso até acrescentar que é algo que me intriga, porque não vejo mal ao mundo. Seria normal eles estarem a trabalhar e pelo menos algumas horas, as horas podem ser, porque eles não são profissionais da política, na própria sede do município, e consultar os dossiês que pretendam na própria sede do município, não sem estar a qualquer momento que um vereador quiser um espaço para consultar, seja o que for, e está lá, tudo bem. Agora, ter um espaço em que seja só definido, que a maior parte do tempo está fechado, em que nós, neste momento, temos algumas dificuldades, e agora estamos até uma situação de obras para ver se requalificamos também aquele edifício que já não é obra há muitos anos, sentimos que também há falta de espaço até para aqueles que lá estão diariamente. Estar a reservar um espaço só para, de vez em quando, os vereadores, ou quando entenderem, irem lá e estarem a receber alguém, eu acho que não temos condições neste momento. Nunca foi posto de parte que isso não pudesse acontecer, mas neste momento não há condições. O Sr. Presidente já disse várias vezes, portanto, há de haver uma altura que se possa dar. Agora, sempre que um vereador quiser ir à Câmara, consultar um documento ou receber alguém, pode defini-lo e nós, logicamente, cederemos um espaço para aquele momento. Agora, ter um espaço só para isso, acho que não me parece correto. Não há condições para isso. Pronto, tudo bem. Sobre o futuro, fala-se muito, obviamente, na sessão de Jorge Almeida, como se falava há 12 anos na sessão do Gil Nadais, que seria, já na altura eu disse como jornalista, num texto que fiz, que seria o principal desafio do PS, e foi resolvido da forma como foi, e portanto 12 anos depois estamos aqui num outro desafio que será resolvido em parte pelo PSD, mas não só, também pelos protagonistas, o atual Presidente da Câmara, o atual Vice-Presidente da Câmara e outras personalidades da vida política local. O Edson Santos quer ser Presidente da Câmara? O Edson Santos tem a responsabilidade de querer continuar a ser, a querer continuar a trabalhar em prol da Águeda. Pronto. Primeiro. Segundo, é normal. Isso é sempre aquelas questões, aquela pergunta que todos estão a fazer e todos querem uma resposta em concreta, que eu não posso dar neste momento porque não sei as condições que vou ter daqui a dois ou 3 anos. Mas ambiciona? A ambição é algo que não me caracteriza, não é por aí. Há um caminho que eu tenho vindo a fazer e esse caminho tem vindo a ser feito através do trabalho que tenho vindo a realizar. Eu espero, daqui a 2 anos e meio, ou daqui a 2 anos, ou 3 anos, se decidir que quero avançar, ter as condições todas para avançar. E que condições são essas? Todas. Têm que estar garantidas muitas condições. Passará sempre pelo PSD, passará sempre por um apoio que terei, e o Jorge Almeida, logicamente, terá aqui também uma palavra a dizer, porque trabalhamos em conjunto há muitos anos, e, portanto, serei eu próprio. Que o trabalho que irei realizar, tenho vindo a realizar, e aquele que virei a realizar, irei analisar se daqui a uns tempos tenho condições ou não para decidir. Eu tinha aqui uma pergunta, se a escolha depende mais do Edson, do Jorge Almeida ou do PSD? É minha, de certeza. Eu só vou se eu quiser. Isso aí não há ninguém que me ponha, quer dizer, ao fim destes anos todos, só faltava alguém de obrigar-me a ir, ou obrigar a fazer-me alguma coisa. Não, há algo que eu não vou pôr de fora, não ponho de fora, mas tudo dependerá
daquele trabalho, das coisas que vão acontecendo e daquilo que virá nestes próximos 2 anos e meio. O PSD aceitou bem no seu seio alguém que veio da área do PS, porque o Jorge Almeida foi sempre independente. Concorreu sempre como independente. Sim. O Edson Santos não concorreu como independente, concorreu como quadro do PS. Não. Sendo presidente da Comissão já não era, eu na altura já não era militante do PS sequer. Não, estou a dizer... já fui, sim, tinha sido. Antes do movimento junto. Certo. Portanto, alguém que veio da área do PS vai para o PSD. O PSD acha que o tem acolhido bem e que isso é reservas? Se houve casamento que deu resultado, foi mesmo este que foi feito entre os Juntos e o PSD. E vamos ver, o PSD tem lucrado muito com aquilo que tem sido feito em Águeda, e o Jorge Almeida tem lucrado muito com aquilo, por o facto de estarmos também com o PSD. E sentimos que há aqui uma abrir de portas, que através de Jorge Almeida foram abertas, em várias áreas. Hoje o Jorge Almeida é presidente da CIRA, é uma das pessoas que representa, já a nível nacional, organismos, portanto, pertence e representa a nível político muitos organismos em termos estrangeiros e outros, que de outra forma não seria possível. E, portanto, eu digo, neste momento foi o casamento perfeito, quer para um lado, quer para o outro. Se esse trabalho é para continuar, se há vontade, nunca foi posta ainda, essa questão não está em cima da mesa, portanto não houve qualquer tipo de conversações, portanto é cada um fazer o seu trabalho e depois na altura de decisão, quer uma parte, quer outra, irão decidir qual é o caminho que querem tomar. Isso mas não vê que possa haver resistências do PSD, uma eventual candidatura? Há de haver sempre, então, mas o PSD, há de haver dentro do PSD vários caminhos, ou espero eu que não se faça, que não se repita a história. Porque a história às vezes repete-se, mas quando... Isto quer dizer que o vice-presidente terá sempre, digamos, uma supremacia relativamente a outros potenciais candidatos? Não. Porque foi isso, a história foi essa no PS. Vamos lá ver uma coisa. Se o vice-presidente, estou lá há 20 anos, portanto, tenho alguns trunfos, algumas responsabilidades também de assumir alguma coisa. Eu também, há coisas que não se devem, vamos ver, se sempre procurei candidatar-me e porque é que estou na política há tantos anos, foi também para servir a Águeda. Eu não vou abandonar esse caminho. Se não vir, se o caminho estiver bem entregue, se ouvir alguém que tem melhores condições do que eu para avançar, logicamente eu estarei disponível para sair ou para até acompanhar. Se não for o caso, eu também estou disponível para servir. Aquilo que sempre fiz foi servir e, neste caso, por que não, assumir de uma vez por todas as coisas. Qual é o projeto que gostaria de concretizar, que têm já em mente e que gostaria de concretizar, porque os desafios renovam-se sempre. Sim. Nós concretizamos, quem concretiza algo, a seguir vai ter que concretizar outra coisa. O que é que gostaria de concretizar neste horizonte temporal, digamos, de 5, 6 anos? Olha, nem tudo é feito ao mesmo tempo e acho que há algumas áreas que nós temos que ainda apostar mais. E, portanto, as coisas têm vindo a acontecer com delegações de competências, com nós, através destes momentos, tem sido tentar encaixar tudo aquilo que veio do Governo Central para este caso, para a autarquia, e a Águeda aceitou desde a primeira hora todas as competências que seriam possíveis receber. A educação, se calhar temos mais tempo, porque tem sido muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, portanto ainda estamos a preparar a máquina, digamos assim. É preciso reforçar algumas equipas dentro da Câmara, porque as coisas estão a mudar. Mas sonhos, todos nós temos, acho que a Águeda tem muita coisa ainda para fazer, muito espaço para qualificar, muito espaço para tentar pôr mais ao serviço, neste caso, na utilização dos cidadãos, mas o sonho é que a Águeda, pelo menos não ande para trás daqueles tempos em que nós sentíamos uma cidade vazia, em que a Águeda era reconhecida só por fogos ou quando havia cheias, e portanto esse tempo, voltar para trás, é um dos maiores sonhos que tenho, é que isso não volte a acontecer. Tudo que seja para a frente, eu acho que a Águeda está num patamar mais que dentro, lá fora, é uma coisa incrível aquilo que a gente ouve falar da Águeda. E nós vamos, portanto, nós como técnicos, pessoas que vão lá fora, sentem mesmo orgulhosos de dizer que somos Águeda. É a questão da notoriedade. Eu só gostaria de perguntar se essa obsessão, ou essa, vou tirar a palavra, este termo, essa necessidade de Águeda se afirmar pela notoriedade, se depois também não pode esquecer algumas coisas que eventualmente internamente poderão merecer outro tipo de atenção, não sei. Nós não vamos fazer tudo, como sou Presidente de tudo, ao mesmo tempo, em todo lugar, mas
A notoriedade não se consegue só porque somos bons a fazer eventos, ou somos bons na cultura, ou somos bons no desporto. As obras que nós temos vindo a fazer neste concelho, o apoio que nós damos às nossas freguesias, aquilo que é feito em termos ambientais, que somos reconhecidos cá e lá fora. Gostávamos de fazer mais. Isso também é uma área que requer também que as entidades como a APA e outras estejam também um pouco mais do nosso lado para que nos ajudem a fazer o trabalho como deve ser. A Águeda não é só conhecida por a terra dos festivais. É conhecida e reconhecida por um leque de realizações, de eventos, de atividades e de obras que nos orgulham a todos. Vamos fazer uma coisa. A Águeda está quase a conseguir aquilo que nunca foi feito. A ligação Águeda-Aveiro não é algo que surgiu do dia para a noite. Eu acompanhei Jorge Almeida e vi o trabalho e a perseverança dele e a resiliência mesmo em que esta obra se realizasse. Nós fomos várias vezes a Lisboa, o Jorge conseguiu convencer de que valia a pena e que tinha que estar neste caminho. E, portanto, essa obra é uma obra importantíssima. As obras que estão a ocorrer neste concelho são obras que, eu digo, nos orgulham a todos, porque mudam mesmo a cidade. Não é pintar uma fachada, são obras, infraestruturas que ficarão para muitos anos para servir a população de Águeda. E, portanto, todo este trabalho que foi feito não é um trabalho só de tentar parangonas e cartazes e coisas fugazes. São algo que fica mesmo. Este orgulho que se sente por Águeda é algo que nos ajuda a fazer muita coisa. Então, em termos políticos, ajuda-nos em fazer muito mais que aquilo que às vezes nós idealizamos. Quando nós queremos fazer algo em que requer que as pessoas também acreditem para que nos ajudem a que isso se realize de uma forma mais rápida e até de uma forma até melhor. É preciso a confiança. E uma coisa que nós conseguimos mesmo foi a confiança. Eu hoje, se disser, quando venho a alguma reunião, digo às pessoas, eu vou fazer, as pessoas acreditam que vai acontecer. E, portanto, essa para mim tem sido uma das maiores riquezas que tenho conseguido em termos políticos. Da parte é a confiança. Hoje muita gente não acredita nos políticos, mas e para finalizar, como é que gostaria de ser lembrado no final deste trajeto todo? Olha, aí está uma pessoa a quem vale a pena confiar e quem é alguém que se dedicou. Sinceramente, eu dediquei-me e continuo-me a dedicar estes anos todos àquele serviço público que tenho vindo a fazer. Portanto, muitas das vezes fica de lado a parte privada, a tua vida, mas sinto que vale a pena. E, portanto, enquanto eu se sentir orgulhoso e feliz de fazer aquilo que faço, vou continuar por aqui. Edson Santos, muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui com o Agitagda, o 19º Agitagda. Corra bem. São 23 ou 24 dias, é um mês quase inteiro. Ficamos por aqui, a nossa entrevista fica por aqui. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Edson Santos, considerado o pai do Agitagda, o político, ou um dos políticos, é o segundo político com mais anos no poder, portanto tem uma história e tem um trajeto e foi um prazer falar com ele. Em relação à soberania do povo, nós, como dissemos a semana passada, tínhamos um convidado esta semana, foi o convidado que acabámos de ouvir, para a semana teremos outro. Estejam atentos às nossas plataformas. A todos, uma boa semana.